Preciosos irmãos, amados ouvintes e amigos, é um maravilhoso prazer o que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos juntos para partilharmos algumas experiências maravilhosas que alguns dos nossos irmãos no tempo do nosso profeta, a sua convivência com ele, nos legaram esses testemunhos tão maravilhosos que eu tenho repartido com todos os nossos irmãos, os nossos ouvintes e amigos. E desta feita eu quero dar continuidade. O último programa que nós tivemos, eu estive tratando deste assunto e o tempo não nos permitiu aprofundarmos mais um pouco. Eu quero dar continuidade a esse assunto tão tremendo, maravilhoso, e com toda certeza isso vai ser uma bênção para todos nós nessa programação de hoje. Então estamos aí para mais um Semente de Vida. E a leitura que eu quero fazer das Escrituras, ela está lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 15, no versículo 7. Mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Então aqui está essa porção preciosíssima da palavra do Senhor, nosso Deus, e nós sabemos que estas palavras são infalíveis, porque elas expressam os pensamentos de Deus. Na mensagem, e o Verbo se fez carne, no parágrafo 122, nosso profeta diz assim: quando Deus diz algo, isso tem que acontecer, porque primeiro é seu pensamento e então sua palavra é expressada. Então, não importa o que vem, nem o que vá, isto tem que acontecer. Ou seja, em outras palavras, isso tem que se materializar. E é exatamente isso que nós estamos vendo e que estamos desfrutando da materialização da palavra para esta hora na qual nós fomos predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo para vivermos. Então nós sabemos que é a graça maravilhosa do Senhor e nada mais que a graça do nosso Senhor. Então eu estive relatando para vocês o que aconteceu ali na casa do nosso precioso irmão George White e com uma de suas filhas, a irmã Hattie White Moser. E na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, uma mensagem tremenda. E Deus esteve tratando com o seu profeta durante 2 anos. E ao término desses 2 anos, ele nos trouxe essa mensagem tremenda. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E aqui no parágrafo 171, depois pode que um dos nossos irmãos queira fazer uma pesquisa, né? Então eu estou citando aqui o parágrafo e a mensagem para você. Depois, calmamente, ali no silêncio, no recôndito do lar,
Você e Deus a sós, né? Vão ali num cantinho para poder desfrutar dessas bênçãos que estão aqui contidas em cada parágrafo dessas mensagens que Deus nos deu através do seu profeta nessa hora. Ele diz assim, 171. Rachel White, eu creio que ela está aqui nesta manhã, assentada aqui mesmo. Ela foi a primeira quando nós vimos aqueles esquilos e ela sabia da comissão sobre isso. E quando estas 7 vezes sucessivas que Deus criou algo. Eu disse, isto é o mesmo Deus que pôde criar um carneiro para Abraão, para convencê-lo da comissão. E este é o mesmo Deus que, em pleno século XX, pôde criar um esquilo. A pequena Hattie White Moser, ela está sentada aqui no edifício em alguma parte. O seu coração está fora das coisas do mundo e ela simplesmente estava crendo quando eu estava ali relatando este fato que havia ocorrido e ela disse, irmão Brana, isso não é senão a verdade. Ela não disse aquilo simplesmente da boca para fora. Ela estava falando do seu coração e Deus viu aquilo e se agradou daquilo. E eu disse, Hattie, peça o que quiseres e eu darei à irmã. E ela disse, o que eu devo pedir? E eu disse, você tem os seus pais velhos assentados aqui? Você tem a sua irmã aleijada, assentada ali naquela cadeira? Você poderia pedir pela sua irmã. Você poderia pedir pelo seu pai, pela sua mãe. Você poderia pedir até para você mesmo. Você é uma viúva pobre, não tem dinheiro. Peça o que quiseres. Imagine, meus preciosos irmãos, meus amigos e ouvintes, isto é realmente impactante. E o mais importante de tudo isso é que eu quero transmitir nesta programação a todos vocês o que ela pediu, né? E que se materializou, provando que isto foi verdadeiramente Deus em cena. E este relato pessoal que ele faz acerca deste assunto que eu estou transmitindo nesta hora a vocês. E ela disse, eu não sei o que pedir, irmão Brana. E disse, simplesmente não sei. E ela disse, mas o meu maior desejo, o que eu tenho no meu coração, é a salvação dos meus 2 filhos. E eu disse, eu te dou os seus filhos em nome de Jesus Cristo. E os 2 foram convertidos e amam ao Senhor Jesus Cristo, e ambos
tem sido batizado em seu nome, ou seja, no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados e para que eles fossem definitivamente salvos e cheios do Espírito Santo. E isto foi consumado, isto se materializou pelo poder desta palavra que foi falada. E uma prova que isto veio inteiramente de Deus é que isto se materializou exatamente conforme foi falado. Eu te dou os seus filhos no nome de Jesus Cristo. Foram batizados no seu nome e estão servindo a Cristo diariamente com todo o coração. E aí ele relata outras vezes, e eu não vou me estender aqui, né? Mas outras vezes, foram 7 vezes que foi a palavra falada saiu e que se materializou exatamente conforme foi falado. Mas eu quero apenas transmitir isto, né, porque é muito sobressalente e eu tenho aqui comigo esse testemunho maravilhoso de um desses garotos que foram convertidos pelo poder da palavra falada. Isso é realmente muito tremendo, é realmente um assunto muito maravilhoso e eu faço questão de transmitir com as mesmas palavras do filho da irmã Hattie White Moser. E o nome desse jovem era Arvel Moser. Provavelmente eu não esteja pronunciando assim o nome dele, né, porque é um nome inglês, e eu não esteja talvez pronunciando da maneira deveria, mas aqui está Arvel Moser. E ele diz assim, contando acerca do irmão Branham, né, quando ele foi entrevistado, depois que o irmão Branham já havia partido, né, ele diz assim, parece que o irmão Branham sempre fez parte da nossa vida. Ele era quase que como um da família. Ele realmente gostava de vir à fazenda, fosse por um dia ou por alguns dias. Se ele passasse a noite, às vezes ele ficava em casa, mas muitas vezes ele ficava na mata, vocês sabem, para meditar. E então ele saía na manhã seguinte, com toda certeza revigorado, por ter passado uma noite na presença do Senhor. Com certeza podíamos contar com ele lá durante a estação de caça de esquilos. Ele gostava muito de caçar esquilos. E no final do outono, quando chegava a época de abatermos os porcos, muitas vezes ele estava lá também para ajudar. E gostávamos de abater 4, 5 porcos, de modo que naquela noite nós tínhamos uma refeição com carne fresca. Sempre íamos à igreja no tabernáculo Branham, de acordo com a minha lembrança mais antiga. Tínhamos vacas, tínhamos animais para cuidar. Por isso, nem sempre podíamos comparecer às escolas dominicais, mas sempre estávamos presentes no domingo à noite. Outra época do ano em que ele sempre vinha para nos ver era quando começava a caça de coelhos
E no dia 10 de novembro de 1959, ele veio no dia 11, no dia dos veteranos, que era uma data que quase todo mundo já tinha ouvido falar. Mas não havia aula naquele dia por causa desse feriado. E eu e o meu irmão Wayne estávamos em casa. E o irmão Brana e Shelby, era o meu tio, né? O Arvel está falando aqui agora, ele que está contando, né? O irmão Brana, Shelby, o meu tio e eu, apenas nós três, tínhamos estado fora naquela manhã caçando coelhos. E tínhamos acabado de jantar e ele estava batendo um papo conosco, contando história de coisas que tinham acontecido com ele. E o que aconteceu a seguir é algo que eu realmente não posso explicar. Então foi exatamente nessa noite, depois do jantar, em que eles estavam ali assentados, a família White estava ali com a família Moser, assentado ali, quem sabe, nas cadeiras, ao redor da mesa, e ele contando ali histórias, coisas que haviam acontecido com ele, e ele diz assim, o que aconteceu a seguir é algo que eu realmente não posso explicar. E aqui está um ponto muito importante, meus preciosos irmãos e amigos ouvintes, é que as coisas do Senhor não podem ser explicadas. E este é o grande problema, que nós queremos explicar tudo. Houve até uma ocasião que Deus chamou o seu profeta e disse para ele assim, sabe qual é o seu problema? É que você quer explicar muito as coisas. E é verdade, meus amados, as coisas do Senhor são inexplicáveis. Deus é inexplicável. É por isso que nós temos que tomá-lo pela fé. É fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. O que aconteceu, eu não posso explicar, realmente não posso. O que eu sei é que se podia sentir um poder naquele lugar. Então aquele lugar estava tomado por uma atmosfera tão poderosa dos céus. É por isso que eu quero chamar também a sua atenção para um outro ponto aqui. Muito importante. Nós somos pequenos criadores. Nós criamos atmosferas ao nosso derredor. E podemos criar atmosfera boa, atmosfera proveniente do céu, ou então uma atmosfera ruim, proveniente do inferno. E como eles estavam tratando de coisas maravilhosas, o assunto que eles estavam ali, as histórias que eles estavam contando, eram histórias verdadeiras, de coisas extraordinárias que Deus estava fazendo através do ministério do 7º anjo de Apocalipse 10:7, não podia ter uma outra atmosfera, a não ser essa atmosfera. Ele disse assim, eu sei que se podia sentir um poder naquele lugar. Um poder. Então aquele lugar estava tomado por este poder. Eu penso que quando nós estamos falando das coisas dos céus, os anjos se reúnem à nossa volta, há uma atmosfera tão tremenda do Espírito que tudo pode acontecer. E nós pouco temos desfrutado disso. Porque às vezes nós conversamos do futebol, nós conversamos de N coisas, né? E deixamos essas coisas maravilhosas, né, que trazem a presença, o sobrenatural de Deus por sobre as nossas vidas, para desfrutarmos dessas bênçãos inefáveis. Mas
O que eu quero dizer para vocês aqui agora é exatamente isso, deste poder que estava ali naquele lugar. E então mamãe, ele diz, que estava escutando atentamente o que o irmão Branham estava dizendo, ela disse, isso é a pura verdade. Ela disse a coisa certa, meus preciosos irmãos. O profeta estava contando, relatando daquela ocasião em que esses esquilos haviam sido criados pelo poder da palavra falada. Então, quando isso estava acontecendo, ela disse, isto é a pura verdade, irmão Branham. Que coisa tremenda. Ela disse a coisa certa. E olha o que esse rapaz diz. Quase que instantaneamente, ele disse para a mamãe pedir o que ela quisesse. Qualquer coisa. E eu posso me lembrar dela dizendo que queria a salvação de seus 2 rapazes. Mais tarde, diz ele, nós fomos batizados no Tabernáculo Branham e eu estava com 15 anos de idade. Esse é o testemunho, isto é o fruto, isto é o resultado, ou seja, isto é a materialização da palavra falada. Ela disse, eu tenho no meu coração o desejo, que os meus 2 filhos sejam salvos. E na mesma hora, o profeta de Deus diz, eu te dou os teus 2 filhos no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui está ele contando o que realmente aconteceu lá naquele dia, em que a coisa aconteceu, em que esse milagre do Espírito foi operado por sobre a vida dele e também por sobre a vida do seu irmão Wayne. Agora, ele conta aqui para a gente também, conta do casamento, que o irmão Branham havia feito o casamento da sua mãe com o seu pai, conta do seu pai. Eu não vou entrar nessas coisas, mas eu quero entrar aqui num outro pontozinho com vocês, porque isso aqui realmente, antes de nós encerrarmos o testemunho, depois provavelmente vocês vão ver aqui até o batistério e esses 2 meninos dentro do batistério para serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui está o testemunho de Arvel Moser, que ele deu e ficou firme até os últimos dias de vida que o Senhor lhe deu aqui por sobre a face da terra, e num espírito centrado, equilibrado, e que é realmente um conforto, a gente poder ouvir através desse testemunho que foi dado dessa pessoa na qual a palavra falada havia sido materializada. Ele diz assim, houve uma ocasião que ficou na minha memória, que foi no final de agosto de 1965. Nosso profeta já estava com poucos dias mais de vida aqui por sobre a face da terra, porque em 24 de dezembro de 1965, Deus chamou o seu profeta para estar com ele. Ele diz assim, o irmão Branham, Selby, que era o seu tio, e eu tínhamos caçado esquilos naquela manhã e fomos nos assentar no canto do celeiro, só conversando. Eu tinha recebido uma carta de convocação do Exército dos Estados Unidos da América, e aquela foi exatamente o tempo em que os Estados Unidos estavam em guerra, E então foi um período assim muito de grande transtorno, E estes jovens que estavam indo servir o exército,
e logo era um enviado para essas frentes de batalha, né? Mas ele diz assim, que havia recebido essa carta de convocação do Exército dos Estados Unidos, e eles estavam ali conversando, e o Mombrana falando acerca de uma tenda que ele estava montando, e convidando ele para ser um dos motoristas de um dos caminhões que estaria transportando essa tenda e todos os seus apetrechos, né, para os cultos que seriam feitos pela nação afora. E depois de tudo isto, ele disse assim, mas antes que eu fosse ao exército, ele disse, eu tenho orado sobre isto, e então vá servir o seu país. Eu sempre quis ser um soldado, diz ele, e ele me assegurou, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. E essa guerra que eles estavam tendo ali foi aquela guerra que durou não sei quantos anos, né? Foi uma guerra extensa ali, Estados Unidos e o Vietnã, né? E quantas vidas de jovens americanos foram ceifadas ali, né, no Vietnã. E ele disse assim, eu passei 14 meses lá no Vietnã e nunca dei um tiro. Ninguém jamais atirou em mim. Eu fiquei numa companhia de transporte na praia, descarregando navios. Meu trabalho era dirigir um caminhão de suprimentos da companhia, e porque eu tinha sido motorista desde a minha vida civil, na realidade o meu trabalho era muito fácil, levando em consideração a tudo aquilo que estava acontecendo. Deus definitivamente estava cuidando de mim, estava guardando, estava zelando por mim, porque naturalmente ele precisava deste jovem vivo para ser uma testemunha viva da materialização da palavra falada de Deus. Nós temos os esquilos que foram criados pela palavra falada, mas nós temos também estes jovens que foram frutos da palavra falada de Deus e que um deles está dando esse testemunho maravilhoso e nos falando daquela atmosfera e de como tudo realmente aconteceu, quando tudo tomou lugar. E eu quero, antes de nós terminarmos, eu quero aqui também, dentro da mensagem A Fé Perfeita, o nosso profeta, ele faz menção também desse dia, né? Eu quero relatar a vocês aqui rapidamente, porque eu sei que o meu tempo aí já está praticamente quase que se findando, e provavelmente nós findemos então com essa partezinha aqui que eu quero transmitir a vocês antes de nós encerrarmos aqui a nossa programação. Ele diz assim, amigos, eu tenho visto isto do qual estamos falando. Aqui está a Bíblia aberta ante mim e sei que é a verdade. Eu sei, e Deus no céu sabe, que possivelmente não viverei até terminar esta mensagem nesta manhã. Porém, sei que isso sucedeu. Eu mesmo tenho visto e sou testemunha do cumprimento dessa palavra. E sei que é a verdade. Foi que falei e logo estando de pé ali, vi ao grande Criador trazer à existência um ser vivo ante meus próprios olhos. A gente move a cabeça e se põe a pensar. E logo vi que produziu outro ser igualzinho. E isto foi somente por falar. Logo voltei para cá e disse
e o outro aparecerá ali. E logo olhei e ali estava. Agora, isso é a verdade. Aonde é que nós deveríamos estar? A esta altura da caminhada, meus preciosos irmãos, amigos, preciosos ouvintes, que hora é essa que nós estamos vivendo? Quando toda a palavra de Deus se materializará 100%, meus preciosos ouvintes, meus irmãos, meus amigos, ali está a fé perfeita. Aliás, nós estivemos tratando assim deste assunto no culto que nós tivemos recente na igreja. Isto é, não houve nenhuma visão, somente falar a palavra. Eu não vi esses esquilos antes, ele somente me recordou esta escritura e o seu significado, e disse: fala, e não duvides, porque o que disseres, isso sucederá. Então, eu aceitei a Deus em sua palavra e ali estiveram. Os esquilos foram criados pelo poder da palavra falada. Amigos, como seu pastor, diz o mensageiro, eu lhes digo que isto foi tão poderoso quando Josué parou o sol, pois nesse caso o sol já estava ali e todos os elementos estavam ali movendo-se em sua órbita e ele parou todo o movimento. Porém, neste caso, Deus pôs algo ali que previamente não estava. Ele criou. Eu estou agradecido por conhecer um Deus que pode tomar o pó da terra e algum dia, sem nada mais, nos chamar de novo à vida. Depois de havermos sido sepultados por sobre a face desta terra. Ó irmão, quão formoso isto é! Minha fé olha para ti, ó Cordeiro do Calvário. Que coisa maravilhosa, meus preciosos irmãos, meus amigos, vocês que nos ouvem nesta hora, saber que toda esta palavra é o Deus Todo-Poderoso que está manifestando, expressando todos os seus pensamentos. Assim, hoje, eu creio que aquele Jesus que ascendeu às alturas, ele está voltando da mesma forma como ele foi. Como nós o vimos subir, ele está voltando para os redimidos que são nascidos de novo, que foram lavados no seu sangue. Assim como foi, ele há de vir. Isto está expresso nesta Bíblia. Reis podem surgir, diferenças podem vir, trovões podem ressoar na terra, fome, bombas atômicas, o que for. Mas Jesus, o Filho de Deus, virá novamente da mesma maneira como o vimos subir. Por quê? Porque ele foi a palavra inspirada de Deus. Quem assim o disse? Então, tudo o que Deus tem dito em sua preciosa palavra é a verdade. São os pensamentos de Deus que foram expressos através de sua palavra. E se é Deus
quem fala, isto tem que se materializar. Que hora bendita é essa que Deus nos predestinou para vivermos. Deus, por sua graça, nos plantou no canteiro desta era para sermos os instrumentos que Deus estaria utilizando para cumprir a sua palavra para esta hora, para esse tempo no qual estamos vivendo. Deus te abençoe, meus preciosos irmãos, ouvintes e amigos que estão conosco. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sempre abundante em os vossos corações.